Fala moçada aqui do canal Informações Cri. Beleza, vamos lá. Então, ó, muita gente me pergunta qual é o site que eu busco notícias confiáveis, quais são os sites que eu costumo utilizar para sempre estar na frente das notícias, até mesmo nos canais de portal de notícia aqui do Brasil. Tá? Então, um dos sites que eu utilizo aqui, galerinha aqui do canal VIP, eu utilizo é o The Block, tá? O The Block é um site americano, tá? Ele aparece aqui uma breaking news. Essa breaking news eles sempre estão postando, praticamente 24 horas ali você consegue utilizar aqui o site, ver todos os dados. Então, tem podcast, tem alguns eventos, tem algumas relações em DeFi, fintech, game, metaverso, mercado, NFT, tecnologia, Web3. Então, no que você quiser saber aqui, o The Block ele consegue te providenciar aqui alguns tópicos bastante interessantes, tá? Aqui tá falando aqui algumas notícias novas, né, em relação a Coinbase, em relação a FTX. Então, todas essas notícias, primeiro a gente consegue visualizar aqui, ó, notícias de hoje, ó. Quer ver? Ó, vamos entrar aqui nessa notícia aqui só para vocês terem uma ideia melhor aqui de como essa notícia pode ser importante. Às vezes a gente vindo num site americano, visualizando isso aqui primeiro, para depois a gente ir direto para o mercado brasileiro e saber o que está sendo falado no mercado brasileiro. Então aqui estão os principais jogadores que estão dizendo enquanto as criptomoedas fecham a semana no verde. Tá? Então a gente teve uma semana de alta, a gente sabe aí que amanhã temos uma perspectiva aí, a semana foi até positiva, apesar de a gente não conseguir romper os 24.200 dólares, mas a gente teve uma semana muito positiva. Bitcoin rondando ali a casa dos 22.200, 22.150 dólares, né? Bitcoin nesta semana ele ganhou aí 7% nos últimos 7 dias, apesar da retração de alguns nesta manhã, as criptomoedas tiveram uma tendência de alta na semana passada, tá? Então, aqui vai falar muita coisa, são notícias bastante atualizadas, então indico para vocês sempre estar utilizando o Dblock. Outro site interessante também que é o Decrypt, tá? O Decrypt também é um site interessante, ó, e veio com uma notícia já falando que essa semana, em relação às moedas, Ethereum supera o Bitcoin à medida em que os mercados se congelam e as ações de preço de 7 dias permaneceram principalmente positiva após com as notícias da indústria falando ali em específico no Demerge, né, que tá uma grande procura aí sobre o protocolo, né, Demerge, que é o protocolo que vai vir essa atualização, né, de fato para Proof of Stake do Ethereum. Então, todas as criptos, né, estão relativamente em uma pequena tendência de alta na última semana, com uma possível correção agora e formação de um topo duplo, tá? Aqui tem um gráfico aqui da CoinMarketCap, então tem bastante dado na Decrypt. Não só isso, mas também temos dados aqui em relação a outras corretoras, ó, o Sam Friedman é o CEO, né, da FTX, falando aqui, ó, ontem saiu uma nota falando em relação à Coreia do Sul, o que está acontecendo, o crash, o que aconteceu com a Terra Luna. Então eles estão falando alguma coisa aqui, conta algumas coisas também sobre a venda, né, dos bitcoins aí pela é, Bitcoins, né, pelo Elon Musk. Então, é outro site que você consegue se posicionar legal de acordo com as análises. Um site também agora que eu vou fugir um pouquinho, né, do que a gente fala, isso é até focado lá mais para o pessoal lá do curso, mas eu vou já deixar esse inside aqui para vocês, é o L2Bit, tá? É um site de análise e pesquisas, né, sobre o dimensionamento de camada L2, tá, do Ethereum, onde fornecemos aí uma comparação dos vários sistemas de Ethereum disponíveis, tá? Então é um importante diferencial entre o L2-bits e sites semelhantes é que o L2-bit está comprometido em educar os usuários e lista apenas projetos correspondentes à nossa definição restrita de L2. Então, ou seja, eles têm um certo critério para poder conseguir listar esses protocolos. Então a gente vê aqui, ó, grandes protocolos que fazem essa redução, principalmente de taxa na camada L2 do Ethereum, como a Arbitrum, a Optimus, a DDX, a Loopring, a Matrix, Andromeda e todas as variações, né, que esses protocolos estão gerando nos últimos 7 dias, como que está o market share aqui desses protocolos, como que é a tecnologia que eles utilizam, que é um ZK Rollup ou Optimistic Rollup também, que é bastante interessante. Então tá aqui um site bastante interessante para vocês também utilizarem como base de análise. Outro site que vocês também podem utilizar que é o DeFi Pulse. O que é o DeFi Pulse? O DeFi Pulse, além de ele ter uma aba aqui, New Lester, né? Que são as novidades aqui. Ele tem um blog, tem uma lista de DeFi, onde você consegue aqui, cara, aqui ó, DeFi List.
Ele vai selecionar todos os protocolos de DeFi para você. Aqui no canto do lado esquerdo ele vai falar todas as categorias, Analytics, de trading, todas as plataformas, né? E vai, por exemplo, digamos que eu quero entrar aqui na OX, 0x Tracker, né? Eu entro aqui na 0x Tracker, automaticamente eu já caio dentro do protocolo, então já vou direto para dentro do protocolo, eu já consigo observar esse movimento, o que está sendo acontecendo, as performances aqui, quais são as carteiras que estão em performance, a movimentação do mercado em dados, em carteiras, quais carteiras que estão movimentando mais bitcoins, quais carteiras que compraram ou que venderam bitcoin aqui ou fizeram swap, então você consegue ter uma grande base de análise se você tiver bem relacionado e nos lugares certos, né? Você tiver nos lugares certos aqui. Então você consegue ver, ó, vários insights aqui, gráficos, métricas, tá? Você tem que ali ter um tempinho sim para você vir aprender um pouquinho mais sobre esses conteúdos aqui, porque senão você vai ficar totalmente aí para trás e vai ficar bastante perdido. Então, o DeFi Pulse ele vai te entregar muita coisa em relação ao DeFi. Então, você consegue ver que o TVL, qual que é o TVL agora no atual momento, que está sendo gerido, quais são as plataformas aqui que estão em alta, quais plataformas que estão em movimentação. Então, aqui você tem o setor de lending, que são de empréstimos, de DEX, que são de plataformas que são descentralizadas, corretoras descentralizadas, a Curve Finance caindo ali 21%, ou seja, teve uma redução aí de dinheiro que estava alocado lá dentro da Cover Curve, né, da Curve Finance, mas mesmo assim ela mantém a posição de terceiro lugar. Então aqui no DeFi Pulse você consegue ter esse tipo de análise. E outra coisa interessante também que é a Ultrasound Money. Ultrasound Money, tá? Ele vai falar aqui sobre o demerge, né? Quanto que falta, quanto que está sendo queimado de Ethereum por ano, tá? O supply desse Ethereum, time frame aqui de um dia, quanto que vai ser gerado de mais 4,2% ao ano que é gerado, que é a inflação do Ethereum aqui. Você consegue ver aqui Ethereum barra USD, você consegue ver todas as plataformas que estão utilizando Ethereum, qual que é o tempo, qual que é a quantidade, né, que seria o correto, qual que é a quantidade de Ethereum que está sendo circulada dentro dessas plataformas. Então você consegue ter vários aqui insights interessantes, ó, MetaMask, Billionaire Birds, protocolos, o Anint. Então você consegue ver várias plataformas aqui que estão queimando Ethereum, as plataformas que estão na frente, a gente vê aqui ó, que a categoria de NFT ó, está sendo transacionada agora nesse momento e queimando, né? Quanto mais queima eu tenho, mais volume de transação eu tenho. Então estou vendo aqui que está tendo uma queima específica aqui de 38% aqui somente na parte de Ethereum e de DeFi 25% também queimado. Depois tem as camadas L2, né, MEV e MISC, né, que são a mistura aí. Então eu tenho o total valuation aqui de outras moedas, por exemplo, a USD, a Tether, qual que é o total valuation hoje, ó, 45 bilhões, 32 bilhões. Você consegue ter outros dados e as plataformas de NFTs que são mais valorizadas. Então a gente está aqui em primeiro lugar com CryptoPunks, né, um total de toda a coleção avaliada em 2,07. E se você passar o mouse em cima aqui, ó, aparece aqui também, quer ver? Ó, deixa eu ver se vai conseguir. Aqui no CryptoPunks aqui eu consegui. É na carinha. Então, ó, Bored Apes, bem-vindo ao membro, compre um Bored Ape ou Mutante, Mutante Ape não apencia. E aí ele tem o Discord do pessoal e os criadores, que é o Yuga Labs, né? Então tem um número de follows, você sabe se esse número de follows está indo, está descendo. Então é uma forma de você conseguir utilizar esses sites a favor. Outra coisa também que é bastante interessante, tá? Que é o Monetary Premium, tá? Aqui e nesse Monetary Premium, né, que é o prêmio monetário aqui, a gente vê algumas empresas, tá? Então a corrida para se tornar o dinheiro mais desejável. Então você vê que algumas empresas, por exemplo, ó, Ethereum, tá? O Ethereum já teve aqui essa escalada aqui acima aqui da Intel. Então temos o Ethereum logo em seguida, depois temos a Amazon, Disney e a Tesla, tá? Então é uma escalada aqui do dinheiro. A gente sabe que o Ethereum tem a probabilidade aí de continuar essa performance muito grande. Então aqui a gente fala também ó, sobre Bitcoin, Proof of Work. Então, cada coisa aqui vai demonstrar 40% aqui de Proof of Work é queimado Ethereum, 49,0 milhões ali. O Flippings, né? Que Bitcoin aqui está em 43%, o Gold, né? Que é o ouro, 1,68%. Então, ou seja, nesse site você consegue reunir vários dados em apenas um site só. E aí mostra também a taxa de gas da rede, o valor do Ethereum agora nesse momento, US$ 1.506, uma queda aqui de
é menos 2,7%. Você consegue gerar alarme aqui quando a taxa de Gale, né, que é o gás, né, você consegue gerar um valor aqui, tanto o valor do Ethereum ou o valor da taxa, ele apita aqui no seu browser. Então você consegue utilizar esse site, tanto os de notícias como os sites que são de camadas, né, Layer 2 ali, para que você consiga estar sempre bem informado com esses conteúdos. Beleza? Vou ficando por aqui, 10 minutinhos de vídeo. Não se esqueça aí vocês de inscrever, né? E lembrando novamente aí, 5 horas a gente tem uma reunião aqui do grupo, então espero que vocês estejam presentes aí para a gente poder comentar e trocar uma ideia aí dos futuros e dos planos que a gente tem para o grupo. E caso vocês quiserem, né, participar, né, vai ser muito bem-vindo a presença de todos vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço e falou!